Muito boa noite, meu querido irmão, você que está aí numa célula, mais uma semana, pela graça de Deus. Deus tem sido maravilhoso com a gente, não é verdade? Deus tem dado tudo o que nós precisamos e nós só podemos glorificar e adorar a Deus por isso. Nós estamos numa série onde que nós estamos aprendendo os mandamentos de uns aos outros. E isso está nos mostrando de que todos nós temos a mesma responsabilidade, um para com o outro. Nós não somos irmãos ilha, nós não estamos separados, nós estamos juntos e por isso que precisamos uns dos outros. A Bíblia está cheia destes mandamentos e nós estamos estudando alguns desses nesse tempo que a gente está aí na célula. Já vimos o edificar um ao outro, já vimos o exortar e percebemos que o exortar não é simplesmente uma palavra ríspida, uma palavra de correção. O exortar é muito mais, além de exortar também, de animar, de consolar, de levantar a pessoa, e é essa a nossa função. O ensinar também, nós vimos semana passada, não é verdade? E hoje nós queremos ir um pouco adiante com mais um desses mandamentos que vai falar assim, falando entre vós, falando um ao outro, né? É lógico que o edificar, o exortar e o ensinar, tudo fala. Mas é importante quando ele diz falando entre vós. O texto é Efésios 5,19. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Ou seja, há uma forma de falar. Há uma forma certa de falar. Eu creio que um dos mandamentos mais obedecidos no mundo é fofocando uns aos outros. Infelizmente, não deveria ser assim. Mas é o que mais acontece no meio da humanidade porque o ser humano é curioso por si só. Então, alguém chega e pergunta, você já sabe da última? Você já sabe o que aconteceu? E a pessoa diz, não, o que foi? Né? Ou então a pessoa diz, só vou contar para você. Ou então ela diz, eu vou contar para você, mas para você orar. Né? Ou seja, tem fofoca, sabe por quê? Porque tem alguém que recepciona, alguém que escuta. Se você não escuta, não tem fofoca. Sabe por que tem tanta fake news? Porque o povo lê. Porque o povo está ali ligadaço, por isso que ela tem algum lugar de pouso. A fake news tem lugar de pouso, por isso que ela está aí, né, em alta. Então nós queremos aprender, através dessa palavra, alguns itens de como podemos falar, como precisamos aprender a falar. Esse é o nosso objetivo hoje. A primeira lição que nós aprendemos da comunicação aqui é a semeadura e a colheita da língua. Precisamos lembrar disso. Gálatas 6:7, a segunda parte diz o que o homem semear, isso também ele vai colher. Então essa lei, ela também vale naquilo que você fala, né? Se você fala, você semeia ódio, você semeia maldade, desavença, conflito, é isso que você vai receber de volta. Mas se você semear amor, compreensão, paz, é isso que vai vir de volta. Então, em Efésios 5,19, esse nosso texto inicial, ele diz, olha, você quer semear? Semeia com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, né? Semeia algo bom na vida do outro e você vai receber isso de volta. Coisas que edificam. É isso que vai acontecer. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que tudo que nós falamos é uma semeadura. Nós estamos semeando. Não importa. Eu não quero semear. Então fica de boca fechada. Não é verdade? Você e eu semeamos o tempo todo. Precisamos entender isso. E além de semear na vida do outro, nós vamos receber de volta. Segunda coisa é cuidando com a forma de falar. Cuidando com a forma de falar. Tiago 1,26 diz assim, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo
e sua religião não tem valor algum. Olha o que Tiago está nos dizendo aqui. Ele está dizendo de que a questão da fala, aquilo que eu falo, é um termômetro muito grande da transformação da pessoa. Por quê? Porque tudo aquilo que nós falarmos, queridos, isso vem do coração. Vamos ver logo adiante. Mas, então, se aquilo que sai é o que sai do meu caráter, sai da minha essência. Então, ele está dizendo aqui, olha, se alguém se considera crente, ele fala religioso, mas eu vou dizer crente, se alguém se considera crente, mas ele não refreia a sua língua, ele xinga, ele fala palavrão, aí ele diz, esse tipo de gente engana-se a si mesmo e a sua religião não tem valor nenhum, ou seja, não é crente, não é crente. Então nós temos aqui um teste, um teste muito grande, o teste de conflito, o teste no trânsito, né? Como é que você fala nessa hora? E tem mais, ele continua em Tiago 3, 9, 10, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Então ele está dizendo, olha, esse tipo de gente, ele vai na igreja, ele vai louvando, está lá de mãos levantadas, cantando, louvando, saiu do carro, o carro está com pneu furado, ele xinga. Ele xinga a mulher, ele xinga o papagaio, ele xinga o cachorro, ele xinga. Então, Tiago diz, cara, como é que de uma fonte pode jorrar duas águas, uma salgada e uma doce? Não dá, não dá. Então, cuidado com o teu falar, cuidado o que sai da tua boca. Terceiro, então o berço da fala, da onde que vem a nossa fala, é o coração. Mateus 15, 18 e 19 diz assim, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, Jesus falando. Pois do coração sai o quê? Os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então, da onde que sai? Por isso que o grande teste é a boca, né? Da onde que sai? Sai do coração. Jesus diz bem claro, é do coração. As coisas que saem da boca vêm do coração. E o que sai do coração torna o homem impuro, né? Então a grande pergunta precisa ser para nós, o que tem enchido o nosso coração? Não é a questão da fala, a fala é uma consequência do que está dentro do coração. Então, o que eu tenho enchido do coração? Eu tenho enchido meu coração com as coisas de Deus, eu falo das coisas de Deus, eu falo das coisas boas, eu tenho me enchido com coisas boas ou eu tenho me enchido com coisas que não prestam? Sabe, quando a gente fica o tempo inteiro escutando músicas do mundo, o tempo inteiro vendo filmes que não agradam a Deus, isso vai enchendo o meu coração. E aquilo vai falando de acordo com o que está no coração. Então, se a pessoa está xingando, se a pessoa está falando palavrão, é porque ela encheu o coração com aquilo lá. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o berço do nosso coração, não é verdade? Temos que tomar cuidado com isso. E ainda, em quarto lugar, como é que eu posso ter então uma fala agradável a Deus? Como é que eu posso? Romanos 12, 2, segunda parte, diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Duas coisas muito importantes. Entender que o padrão deste mundo é um padrão contra o padrão de Deus. Eu não posso me amoldar ao padrão deste mundo. Sempre que eu me amoldar ao padrão deste mundo, eu vou me afastar de Deus. Seja isso na música, seja isso nos filmes, seja isso na literatura, seja isso nas artes, seja isso onde que for. Este é um princípio, por isso que Paulo diz não se amoldem ao padrão deste mundo e, em segundo lugar, transformem-se pela renovação da sua mente.
A mente, né, precisa renovar, precisa coisas novas. Aquelas coisas velhas têm que sair, entra coisa nova, porque o que está aqui, o que está no coração é que vai sair pela boca. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender de que a minha fala é diretamente ligada à minha espiritualidade. Então vai depender de quem como eu sou, de que as coisas vão sair da minha boca. Por isso, queridos, a fala, ela é tão impactante. A fala, ela é tão forte para conosco. Uma das perguntas que eu coloquei ali, lembra, né, uma conversa que te marcou, talvez anos atrás, até quando você estava na infância, na adolescência, mas qualquer conversa que te marcou, tanto positivo como negativo. Por que isso marca? Porque bate na tua alma, entra no teu coração, vai direto, e às vezes é uma bênção tão grande que te levanta de um jeito que tu sai voando, e o outro lado também te derruba de um jeito de que você não sabe nem o que fazer. Por isso que nós, crentes, nós fomos chamados para falar entre nós com salmos, com hinos e cânticos espirituais. E que você na célula possa estar conversando sobre isso e que nós possamos aprender a renovar a nossa mente constantemente. Que Deus abençoe vocês ricamente nessa discussão. Em nome de Jesus.